Olá, meus irmãos. Mais uma vez passando aqui para chamar vocês para vir comigo, para a gente ir lá para a aula de conflitos da vida. Hoje o assunto é meio espinhoso. É na hora da enfermidade e do luto, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Então se prepara aí, pega a sua Bíblia, ora aí e vamos lá. Vamos estudar? Bom dia, meus irmãos. De novo aqui para mais uma aula de conflitos da vida. Hoje nós vamos estudar, um assunto que às vezes a gente foge um pouquinho dele, Se chama na hora da enfermidade e do luto, na hora da doença e da morte. Só que antes da gente começar, vamos orar para a gente poder adentrar nessa lição? Vamos lá? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar um pouquinho. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, venho te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e irá fazer, ó Pai. Ó meu Deus, neste momento, te peço, ó Pai, que possas, ó Pai, estar aqui, ó Pai, falando não só a mim, mas também a meus irmãos, ó Pai, sobre aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, através dessa lição, falar aos nossos corações, ó Pai, e às nossas mentes. Que neste momento, ó Pai, eu venha me calar, ó Pai. Eu, o homem físico, ó Pai, não atrapalhe o teu agir, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa, ó Pai, estar aqui, ó Pai, falando, ó Pai, e nos mostrando aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, para as nossas vidas, ó Pai. Através dessa gravação, que irá alcançar, ó Pai, a outras pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, realizando a tua obra, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje, nós estamos indo lá para mais uma lição. Como eu falei, o nome da lição hoje é Na Hora da Enfermidade e do Luto, Normalmente a gente foge um pouquinho desse assunto, As igrejas, normalmente, procuram evitar o assunto em alguns determinados momentos, Nós, enquanto homens, homem principalmente, evita muito esse assunto, a questão da enfermidade, da doença, da morte em si, O homem não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Se alguém gosta de sofrer, aí já é outro. Às vezes a gente fala que é um problema, às vezes, psicológico, Porque ninguém gosta. Ninguém gosta de passar por dor, ninguém gosta de passar por um momento de luto. São horas complicadas, Mas antes de adentrar, vamos entrar lá na Bíblia, Vamos lá em Romanos 8. Romanos 8, vamos abrir a Bíblia aí. Nós vamos ler do versículo 18 até o 25, antes de começar aqui na revista em si. Dando um tempinho aí para você abrir, para a gente poder ler então juntos aí, Romanos 8, 18 a 25. A minha eu já deixei aqui aberta, A palavra de Deus fala assim para a gente: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até com dores de parto. Amém? Então, meus irmãos, como eu falei, existem dois assuntos, que a gente tem maior dificuldade em aceitar, a dor, o sofrimento, a doença, uma enfermidade que vem, às vezes, nos abate. Às vezes é um ente querido que falece, Ou então uma doença que, às vezes, o médico diz para você que a probabilidade de morte é grande. Então nós costumamos evitar, às vezes a gente costuma fugir do assunto, a gente às vezes cria subterfúgios para que não enfrentarmos o assunto.
Mas hoje nós iremos adentrar nesse assunto, hoje nós iremos falar sobre isso, né? Então, os pesquisadores da saúde são incansáveis em procurar formas, né, de evitar, que nós tenhamos dor, de evitar que nós venhamos a morrer, né? Mas, infelizmente, a única certeza que nós temos de quando nós nascemos é que um dia nós iremos morrer. Não há nenhum ser vivo que não passe por um ciclo, né, de vida, né, que, no caso, nós passamos pelo nascimento, crescimento, alguns se reproduzem, envelhecem e morrem, né? Tem até uma frase que fala, né, que a morte faz parte da vida, né? Porque, na realidade, a morte seria o fim da vida, né? Dessa vida. Aqueles que acreditam em Cristo, há uma outra vida com Cristo no céu, na Nova Jerusalém, né? Então nós acreditamos que aqui é apenas uma parte daquilo que nós iremos desfrutar no além, né? Com Cristo, nos céus, né? Aqui é apenas uma pequena passagem, vamos dizer assim. Então a lição ela fala assim, né? Precisamos considerar que essa lição não deve ser apenas incentivo para estudarmos com mais profundidade o tema, né? Pois devemos reconhecer que a igreja tem realizado um trabalho bem limitado, né? Cada um trata de determinado assunto de uma determinada forma, né? Mas o que a Bíblia fala para a gente sobre enfermidade e o que a Bíblia fala sobre luto, né? A Bíblia exemplifica com clareza como os crentes lidam com a morte e a enfermidade. Cristo, em seu ministério, ele tratou, né, com seriedade tanto o enfermo como o enlutado. Esperamos que a enfermidade possa ser tratada e os doentes curados, né? Mas nem sempre ocorre assim. A gente tem aquela ideia de que a doença ela vai ser curada, mas pode ser que não seja. Nós temos aquelas pessoas que têm doenças crônicas e que irão conviver o resto de sua vida com ela. Temos pessoas que irão adoecer e irão falecer. Assim como também temos pessoas que adoecem e se curam. Cada um tem uma história, cada um tem uma forma de encarar e cada um vai viver de uma determinada forma, dependendo de como faz suas escolhas, né? Porque quando você recebe vamos dizer assim, uma notícia de que está doente, se você se entregar, provavelmente você vai entrar em depressão, tristeza, vai se isolar do mundo, vai ter um determinado tipo de vida dali em diante. Se ao contrário, você, naquele momento, você parar e falar, não, eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou, eu vou me tratar e vou sobreviver. Então aí você, dali em diante, sua vida também não vai ser a mesma. Então as atitudes que nós tomamos, elas dizem muito daquilo que nós vivemos, né? Como vivemos. Nós que acreditamos em Cristo, nós devemos ter uma atitude positiva. Uma vez eu vi um depoimento de um irmão que ele falava, eu tinha uma congregação e o pastor um dia reuniu essa congregação e chegou para os irmãos e falou, olha irmãos, eu recebi a notícia que eu estou doente, muito doente. Lógico que eu irei orar a Deus e pedir cura. Pode ser que eu me cure, como pode ser também que Deus não veja que seja para mim ser curado. Pode ser que o desejo de Deus não seja que eu seja curado. Então, de uma forma ou de outra, a vitória é certa. Se eu for curado, nós veremos a glória de Deus. Mas se eu falecer, eu verei a glória de Deus. Então, de uma forma ou de outra, eu verei. E não pensem os irmãos, se eu morrer, que foi uma derrota, foi uma vitória, porque eu estarei
diante do nosso Pai eterno. Então, às vezes a forma como nós encaramos esses momentos de dor, de sofrimento, de luto, de doença, ele tem que ser encarado de uma forma mais proativa diante de Deus. Lembra de Paulo que ele falava que tinha um espinho na carne? Alguns falam que era uma doença. Ele orou 3 vezes a Deus. E Deus falou para ele, minha graça te basta. Paulo, então, não orou mais. Ele passou a viver na presença de Deus, diante de Deus, e foi assim até o fim da vida dele. E Deus está lá no céu com Deus. Então, o que acontece? Nós temos que aprender a conviver, nós temos que aprender a nos portar de forma cristã. Se a gente for, a forma cristã que eu estou falando aqui é também a nossa forma de se portar também com o próximo. Porque às vezes a gente vê uma pessoa doente e a nossa atitude às vezes é meio condenável, vamos dizer assim. Às vezes alguns se afastam porque não sabem o que falar, outros quando falam coisas que não deveriam, e às vezes a gente fica meio perdido, né? Como agir quando uma pessoa está doente, né? Mas na Bíblia a gente encontra diversas formas. Cristo tratou, né, da doença. Se a gente for ler o Evangelho, mais ou menos 1/5 do Evangelho, ele fala sobre curas, ele fala sobre o luto, ele fala sobre a questão, enfim, como tratar tudo isso, né? Às vezes a gente acha que vamos orar a Deus e Deus irá curar, sem antes ter consultado a Deus. Então a gente tem que ter sabedoria, né? A gente tem que saber como se portar diante dessas coisas, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso irmão. Se o nosso irmão está doente, ele tem que ser amado, tem que ser tratado, tem que cuidar da vida dele, ajudá-lo, né, naquilo que for necessário. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em ir lá e abraçar o irmão, às vezes a gente está, mas temos que ter sabedoria para cuidar disso. E o que fala aqui na lição? A lição fala assim, né? A Bíblia exemplifica com clareza como os crentes lidam com a morte e a enfermidade. Cristo, em seu ministério, tratou com seriedade tanto o enfermo como o limitado. Esperamos que a enfermidade possa ser tratada, os doentes curados, mas nem sempre é o que ocorre. Então, aprendemos também que algumas enfermidades são consequências de pecado. Algumas, sim, são consequências de pecado. Se uma pessoa vive se drogando, vive se prostituindo, vive bebendo ou praticando coisas que não deveria, há um preço. E esse preço, às vezes, pode ser uma doença. A pessoa pode pegar uma AIDS ou uma outra DST. A pessoa, às vezes, pode pegar uma cirrose devido à bebida. Enfim, a pessoa pode ter N tipos de doenças ligadas a uma vida que não foi regrada. Então isso é consequência do pecado. Mas nem toda doença, nem todo sofrimento vem do pecado. Às vezes, lembra lá quando perguntaram a Cristo sobre o cego, né? Veio um cego de nascença e os discípulos perguntaram, quem foi que pecou para que esse homem, né, ficasse cego, né? Ele falou, não, isso não foi pecado, isso aí foi para que eu pudesse chegar nesse momento e tratar dele, cuidar dele. Então, às vezes, a gente tem essa questão de achar que tudo é pecado. Às vezes a pessoa sofre, porque fulano é pecador. Todos somos pecadores. A palavra fala que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos necessitamos da graça de Deus. Mas nem sempre a doença ou o sofrimento ele está ligado diretamente a um pecado que a pessoa cometeu. Logicamente que isso está ligado ao pecado, a um pecado adâmico, né? Que quando estava no paraíso não havia doença, sofrimento, dor, nada disso, morte.
Depois que houve o pecado original, sim, passamos a ter, então, sofrimento, dor e morte. Então, deriva do pecado, mas o pecado adâmico. Então, isso sim. Agora, a questão de ser um pecado direto da pessoa, pode ser que sim, pode ser que não. Então, usamos sabedoria e não iremos acusar a pessoa. Vamos amar a pessoa, vamos chegar lá e dar a ela palavras de consolo e de encorajamento. Então, aqui na lição fala assim, né? O que aconteceu ao cego da cidade de Jerusalém mostra que a sua deficiência física revelou o poder de Deus através da vida dele, né? Aquilo que eu falei, né? Quando perguntaram, quem foi que pecou para que esse homem ficasse cego? Não, Jesus falou, não. Essa enfermidade aconteceu para que pudesse revelar o poder de Deus aqui, neste momento. Então havia um propósito. Já no caso de Ana, mãe de Samuel, né, lembra que ela estava lá, ficou lá um tempão orando no templo e gemia, né, de tanto orar, ela gemia. Ela foi curada da sua esterilidade, ela pôde ter um filho então, que foi Samuel, que ela lidou até uma determinada idade, depois entregou ele a Deus, né, ao profeta para que ele pudesse então servir a Deus, né? E esse milagre demonstrou para Deus e para o homem, né, como a fé daquela mulher cresceu a partir daquele momento, né? Às vezes uma enfermidade vem para que nós possamos nos despertar, porque às vezes a gente está acomodado a uma determinada situação, a um determinado tipo de as coisas desse mundo, né? Que a gente acaba se apegando de tal forma que a gente às vezes esquece de Deus. Minha vida está tão boa que eu não preciso de nada, né? Está boa demais, eu estou trabalhando, minha casa não falta nada, estou andando de carro, tenho tudo que eu preciso. Então a gente às vezes se acomoda ali e esquece de Deus. Aí quando vem a doença, rapidamente a gente corre para Deus. Senhor, me ajuda, né? Então, às vezes, a doença nos ajuda a lembrar que nós somos limitados, pessoas finitas, somos mortais, e que um dia nós iremos morrer. Então, meus irmãos, temos que procurar a Deus todo momento, todo instante. Não só na enfermidade, mas a todo dia, toda hora, todo instante. A palavra fala, medita nessa palavra dia e noite, né? Devemos meditar em Deus. Sobre a morte também, né, podemos exemplificar, né, a postura de José, filho de Israel, quando seu pai anunciou a sua morte, lá em Gênesis 48, capítulo 21, Israel vira para ele e fala, olha, eu irei morrer, está chegando minha hora. José, ele era o governador do Egito, ele podia ter chamado todos os médicos, as pessoas que pudessem ali tratar o pai dele para poder prolongar a vida dele. Mas José não fez isso. José aceitou a vontade de Deus. Ele entendeu que era a vontade de Deus. Então, foi uma postura dele diante de Deus, de fé, né? Então ele soube entender e aceitar o ciclo que Deus estabeleceu para o pai dele. O pai dele já estava idoso, já tinha cumprido todo o seu propósito de vida, e agora chegava o momento dele retornar para o pai. Então, às vezes devemos encarar, às vezes, essa passagem como um momento em que nós estamos retornando para Deus. Às vezes a gente fala que a gente quer tanto encontrar com Deus, mas quando fala de morte, não quero ir agora. Não, gostaria de passar a minha vez, né? Se pudesse escolher, a gente passava a vez sempre, né? Ninguém quer ver a Deus logo, né? Quer postergar bastante a morte, né? Então, irmão, continuando a questão da enfermidade, ele fala que há 3 caminhos para a enfermidade, né? A enfermidade ela pode ser curada, a enfermidade ela pode permanecer ou ela pode gerar morte, né? Independente da decisão tomada pelo Senhor, sempre teremos a diversidade da doença a oportunidade de conhecer melhor a Deus, né? Se a gente lembrar da história de Jó, por exemplo, né?
tem um momento em que ele fala, no 42:5, né, ele fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, né? Jó, ele passou por tudo o que era, vamos dizer assim, entre aspas, pior que o homem poderia passar, né? Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu sua saúde, só não perdeu a vida. Mesmo assim, não só não perdeu a vida porque Deus não permitiu. E no fim, ele ainda continua engrandecendo o nome de Deus, continua louvando a Deus pela vida dele. E Deus restaura tudo, né? Dá tudo de volta para ele. Então foi um momento de dor, né? Você imagina seus amigos chegarem, te acusarem, dizendo que você era pecador, que você estava ali, estava passando por tudo aquilo que você tinha cometido, algum pecado, tinha feito alguma maldade, tinha feito algo contra alguém ou contra Deus, e por isso estava sendo punido. Foi o que os amigos de Jó fizeram. Eles chegaram lá e começaram a acusar ele. Depois de um determinado tempo, depois de determinado tempo, eles começaram a acusar ele, dizendo que havia algum pecado escondido, algo que ele estava cobertando e que por isso estava sofrendo. Mas Jó sabia que não era verdade. Jó, então, permanece ali diante de Deus, questiona às vezes a Deus, tem um momento seu ali de confabulação com Deus, de conversar com Deus sobre as coisas, mas no fim ele reconhece a soberania de Deus. No fim ele reconhece que Deus é o Deus verdadeiro, que somente Deus deve ser louvado. E Deus então dá vitória a ele sobre tudo aquilo. Então a enfermidade, como eu estava falando, ela pode ser curada. Ainda que soframos de profunda dor, né? A enfermidade, pela perda da morte, temos ainda esperança. Às vezes nós temos esperança de ser curado quando está doente. Não tem? Pode ocorrer? Pode. A cura pode ocorrer de forma milagrosa ou por meio de recursos da medicina. Jesus, quando curou, às vezes tem um momento que ele usou lá a lamazinha, lá no negócio, usou às vezes algum outro recurso. Porque às vezes Deus usa a medicina, Deus usa algo para nos tratar e nos curar. Então nós não devemos parar de tomar os remédios recomendados pelos médicos, não devemos parar de fazer nossas terapias, de fazer nossos tratamentos, mas devemos sempre, a todo momento, continuar orando a Deus e pedindo a Deus que a vontade dele seja feita. Se a gente relembrar lá do rei Ezequiel, o pastor até pregou há poucos dias sobre Ezequiel, né? E fala, né, que o Isaías chegou no templo, foi lá até o palácio, e falou com ele: olha, Deus falou que você vai morrer. Ajeita a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias, então, ele entra num momento ali com Deus, ele se apega a Deus, chora diante de Deus, e Deus, então, volta atrás e fala: não, você continuará vivo. Isaías tinha dado a notícia a ele, Isaías saiu do palácio, e quando Isaías estava no jardim do palácio, ele teve que voltar, porque Deus virou para ele e falou: volta e fala com meu servo Ezequias que ele viverá, ele não morrerá. E ele volta e Ezequias viveu mais 15 anos. Ezequias foi curado. Então, meu irmão, pode ocorrer um milagre? Pode. Se for da vontade de Deus, o milagre pode acontecer. Pode aparecer um remédio e eu ser curado? Pode. Nada é impossível para Deus. Agora, há também um momento em que a enfermidade pode permanecer. Nós podemos ter uma doença crônica, algo que irá nos acompanhar por restante de nossas vidas. Temos pessoas que passam por isso, pessoas que têm doenças autoimunes, coisas que vão acompanhar essas pessoas por resto da vida.
Não há cura que nós conheçamos, da nossa medicina atual conhece. Então, às vezes, iremos passar por aquilo, como eu já falei, dei o exemplo lá de Paulo, né, que por 3 vezes orou a Deus para que tirasse o espinho da carne dele. Mas Deus vira para ele e fala: Paulo, minha graça te basta. E Paulo entendeu que não era para ele ser curado, não era para ele tirar aquele espinho da carne dele, Deus não queria. E Paulo, então, ele vai e agradece na sua fraqueza, fala: na minha fraqueza me tornei forte. Porque através daquilo ali ele conseguiu entender que a vontade de Deus estava ali e que ele tinha um propósito para ele, que Deus tinha um propósito para ele. Então muitos acreditam que o espinho na carne mencionado por Paulo, né, estivesse relacionado com algum tipo de enfermidade, então, né, como eu falei. Né? Aprendemos com esse testemunho que ele investiu tempo para orar e orou. Como eu falei, por 3 vezes ele orou. Depois ele compreendeu que a vontade de Deus era a permanência do espinho e finalmente que a sua comunhão com Deus e a experiência com a sua graça eram mais importantes que o próprio espinho que o afligia. Às vezes as dores vêm, às vezes o sofrimento vem, mas nós devemos botar nossa esperança em Deus, em Cristo. Ele é maior do que os nossos problemas, maior que as nossas dores, maior que as nossas dificuldades. Então é interessante ver que Paulo, né, sentiu prazer na sua fraqueza por causa do amor de Cristo, e foi este amor que transformou sua fraqueza em força. Né? Como ele fala, né? Na minha fraqueza eu sou forte, porque Deus me fortalece. Às vezes usamos esse versículo, né, de dizer que tudo posso, mas a gente tem que ver que nós podemos tudo porque Deus nos capacita. A força vem de Deus. Não somos nós, não é a nossa força, não é o nosso entendimento, não é o nosso trabalho, nada que nós possamos fazer que irá produzir algo de bom, mas é a vontade de Deus que vem e produz isso na nossa vida. Nós vencemos as nossas dores, vencemos as nossas dificuldades, porque Deus nos capacita para isso. E Deus capacitou a Paulo, pode capacitar a mim, pode capacitar você que está me ouvindo. Ora a Deus, entrega a Deus, bota diante de Deus aquilo que tem te afligido. Teu coração às vezes está magoado, tua mente às vezes está passando por algum momento de fraqueza psíquica, né? Você pode estar sofrendo uma depressão, sofrendo algo que está te atrapalhando, né? As minhas dores têm me impedido de fazer muita coisa. Põe diante de Deus, pede: Deus, Senhor, eu sinto dor, mas que o Senhor venha me apazie um pouco essas dores, para que eu possa continuar fazendo aquilo que eu fazia, ou que o Senhor deseja que eu faça. Então, meu irmão, nós temos que estar diante de Deus sempre, meditar na tua palavra, orar a Ele, pedir que Ele venha e faça a tua vontade, e nós possamos estar realmente agarrados a Ele, né? Presos a Ele. A enfermidade também ela pode gerar morte, né? Às vezes, essa é a parte que às vezes a gente tem mais dificuldade de entender, né? Lidamos muito pouco com essa realidade da morte, né? Apesar do Evangelho nos abrir a porta para uma esperança gloriosa, nunca a gente trata bem, né, essa parte. A gente tem muita dificuldade quando falar a morte está chegando. Quando alguém morreu, nós ficamos tristes, nós ficamos às vezes magoados, às vezes entramos numa certa tristeza profunda, né? Mas faz parte. É aquilo que eu já falei desde o início, né? A única certeza da vida é a morte. Eu sei que um dia eu irei morrer. Todos nós iremos. Mas quando você sabe que vai ser muito rápido, irmão, ninguém tem certeza. Às vezes outra pessoa, se no minuto seguinte eu posso estar morto, você está. É da vontade de Deus.
Ah, mas a doença vai causar sofrimento. Sim, pode ser que tenhamos sofrimento. Mas temos que ter coragem para enfrentar esse sofrimento. Temos que ter coragem diante de Deus, pedir a Ele que nos dê força, nos capacite para podermos estar ali, enfrentando essas doenças, enfrentando essa dor. Então o apóstolo Pedro, né, se a gente for lá em 2 Pedro 1,14, Pedro tinha noção de que ele estava para morrer. Né? Ele estava preso, ele ia morrer, e ele sabia que era breve. Mas ele deixa lá escrito que estava consciente da proximidade de sua morte, e apesar da morte dele não ter sido fruto de enfermidade, ele considera que ele aprendeu a lidar bem com a proximidade dela. Ele teve uma forma de lidar com isso, de uma forma madura. Estou caminhando para a morte, mas estou consciente que vão matar meu corpo físico, mas meu espírito vai estar com Deus, minha alma vai estar com Deus. Eu irei morar no céu com o meu Senhor. Cristo foi a primícia, Ele abriu o caminho e apontou o caminho. Nós iremos para Deus. Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque nós, então, um dia, quando Cristo retornar pela segunda vez, nós também iremos ressuscitar. Iremos ressuscitar e iremos morar com Ele nos céus. A nova terra, a nova Jerusalém. Nós iremos morar com Ele. Então Pedro ensina que devemos nos preparar para esse tipo de evento e devemos aceitar a perda de alguém que amamos às vezes. Alguém que a gente não morre. Isso nos deixa triste, às vezes nos magoa, mas foi feita a vontade de Deus. Então nós temos que às vezes aceitar isso, né? Às vezes nós temos que, é lógico que nós temos um momento de luto, nós temos um momento de tristeza, nós passamos por um determinado tipo de sofrimento, né, emocional. Alguns superam com mais facilidade, outros demoram um pouco mais, né? Pode ser que alguns carreguem isso até o fim da vida, né? Um determinado sofrimento interior até o final da sua vida, mas infelizmente a morte, ela é uma parte do ciclo de nossa vida, ou seja, a morte faz parte da vida, é o final dessa vida física. Nascemos, crescemos, alguns conseguem se reproduzir, envelhecer e morrer, né? Mas fatalmente, tudo aquilo que nasce, um dia morre. Então a morte faz parte da mesma moeda, vamos dizer assim, né? Moeda de duas faces, parte da vida, face da morte. Né? Então, um está ligado ao outro, inevitavelmente. Até que Cristo retorne. Quando Cristo retornar, só vai ter vida. Todos devemos viver eternamente. Então, por que Pedro podia falar com naturalidade sobre o assunto, né? Porque ele teve intimidade com Deus, ele teve intimidade com Cristo, ele conheceu a Cristo, ele sabia que mesmo que o corpo dele padecesse, mesmo que ele morresse, mesmo que tirassem a vida dele, ainda assim ele viveria. Porque a palavra, como João fala, né? Deus amou o mundo de tal forma que mandou seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo que venhamos a morrer, viveremos com Deus. Então, meu irmão, há uma esperança, mesmo após a morte, a esperança. Aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo. Então Paulo, ele ainda de forma mais profunda sobre a sua expectativa de morte, né, demonstrando a partir que estar em Cristo era algo excelente. Em Filipenses 1:23 ele fala isso, né? Estar em Cristo é algo excelente. Na 1 Coríntios 15 também,
Paulo ele deixa algumas palavras, né, que ele fala para a gente, né? Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia um corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como um trigo ou de alguma coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, mas tem outras, das aves, peixes, outras. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o do corpo terrestre é outro. Ou seja, nós temos um corpo celeste, um corpo terrestre, mas teremos um corpo celeste com a retorno de Cristo. Lá no versículo 54, né, de 1 Coríntios 15, ele fala assim, né, quando, porém, o que é corruptível se revertir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, né? A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa vitória é certa para aqueles que acreditam em Cristo, para aqueles que aceitaram a Cristo, a vitória é certa. Outro assunto que nós devemos tratar, assistência ao enfermo e ao enlutado. Né? Às vezes a gente vai visitar pessoas, nós temos aqui a capelania, né? Que no momento ela não está podendo devido à pandemia, mas nós temos o dever de, como cristão, também visitar os enlutados, visitar os enfermos, de dar consolo, levar ali palavras de encorajamento. Então a igreja deve ocupar um papel fundamental na visita, ao apoio às pessoas enfermas e enlutadas, né? E também aos seus familiares, né? Porque às vezes a família também ela adoece com o enfermo, né? Às vezes a gente fica muito focado no enfermo e esquece que a família também ela está em sofrimento também, ela também está enferma devido à enfermidade daquela pessoa, daquele familiar, daquele que eles amam, né? Então devemos também dar atenção, não só ao enfermo, mas também à sua família, né? Então este é o momento para a gente mostrar cordialidade, empatia, compaixão, ouvir com atenção e compreender as necessidades, né? Devemos ouvir. Às vezes tem pessoas que têm necessidade de falar. A pessoa está ali num momento de enfermidade, um momento de sofrimento, e ela necessita falar, botar para fora aquilo que ela está sentindo. Então devemos ouvir primeiro, devemos ir lá, deixar nossos ouvidos abertos para aquela pessoa, deixar a pessoa falar, deixar os familiares falar também, né? Também, e depois devemos dar um tempo para fazer encorajamento, né? Devemos levar palavras positivas, devemos levar, né, atitude de amor, compartilhar com aquela pessoa o amor de Cristo, né? Às vezes a gente vai, pega às vezes um ambiente um pouco pesado e tal, a gente chega e começa a chorar também, só piora. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que chegar, ouvir a pessoa, abraçar, poder abraçar, seja de forma espiritual, né? E mostrar para ela que Cristo está com ela, que Deus está com ela, mesmo no sofrimento Deus está presente. Devemos encorajar ela a estar orando, continuar orando, mostrar em Cristo, não se afastar de Deus. Devemos mostrar aquela família que nós também estamos juntos, nós também estamos ali também sofremos, nós sabemos que Cristo irá dar a vitória. Então, com muita compaixão, podemos aproveitar a sensibilidade que as pessoas apresentam neste momento, né? Às vezes a pessoa está ali, tem um familiar, alguém, ou até o próprio enfermo, ele pode não ter aceito a Cristo ainda. Devemos estar atentos a isso. Às vezes entra no assunto de forma
inteligente, de forma agradável, né? E apresenta a Cristo, né? Imagina, a pessoa está ali, né, quando ela recebe aquela palavra de que Jesus Cristo veio para que ela pudesse ter vida e vida em abundância. Imagina a diferença que isso pode fazer na vida daquela pessoa. Às vezes está falando, agora acabou, né? Não vou ter mais. E isso a gente lembra, tem algumas pessoas que não acreditam em Deus. Elas acham que a vida é só isso aqui, morreu, acabou, não existe mais nada, né? Imagina para essa pessoa, se ela descobrir que isso aqui é apenas a ponta do iceberg, né? Vamos dizer assim, né? O iceberg ele fica 1/7 para cima d'água e o restante abaixo d'água, né? Então essa vida aqui é apenas uma fração daquilo que nós viveremos com Deus, porque viveremos eternamente diante de Deus quando Cristo retornar. Então nós devemos ter essa noção de levar essas palavras para essas pessoas também, né? Então devemos nos concentrar para falar do Evangelho. As palavras do justo dão sustento a muito, conforme fala em Provérbios 10, 21, né? E a gente também não deve cair naquela tentação de chegar para a pessoa e falar, vamos orar e você vai ser curada. Se Deus não deu, assim, se Deus não falou contigo, se Deus não fale. Não dê falsas esperanças, porque às vezes você vai, em vez de você atrair aquela pessoa para Cristo, você vai estar afastando ela, porque quando você fala que ela vai ser curada, porque você vai orar e vai pedir a Deus, e isso não acontece, e aí? Você mentiu, a palavra de Deus, ela acha que Deus não existe, que a palavra é mentira, e aí? Você, então, afastou alguém de Deus, e você aproximar alguém de Deus, você afastou. E às vezes você afastou aquela pessoa e a família dela também, que estava ali ouvindo aquilo que você falou. Então devemos ter sabedoria. Se Deus não falou, se Deus não providenciou, não é você que vai chegar lá e falar isso, dizer que vai orar e vai curar. Quem cura é Deus, não é você. Você ora, pede. Se for da vontade de Deus, Ele irá providenciar a cura. Mas se também não for, Ele vai continuar sendo Deus. Então nós temos que ter sabedoria para lidar com a enfermidade, com o luto, com o sofrimento das pessoas. É importante ter consciência que nem sempre temos resposta para o problema enfrentado por pessoas. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter resposta pronta, né? Conforme o provérbio já falou, né? Aquele que fala muito, né? Ele costuma falhar. Às vezes é preferível você, como eu falei, ouvir e falar pouco, mas falar daquilo que é verdade, daquilo que é verdadeiro, da palavra de Deus, do que você falar muito e pecar, ou cometer um ato falho, falar uma inverdade. Então, é necessário que entendamos que existe diferença de pessoas para pessoas no tempo de recuperação, às vezes, da pessoa. A pessoa está em sofrimento e elas vão ficar durante muito tempo naquele período, mas nós temos que abraçar e temos que continuar ali, né? Cristo, ele quer que nós façamos a nossa parte e Ele fará dele. Como eu sempre falo, a nossa parte tem que ser feita. Aquilo que é possível tem que ser feito. O impossível, o único que faz é Deus. O milagre, só Deus faz. Não somos nós. Nós podemos ser instrumento, mas nós não somos aquele que realiza o milagre. Então é importante ter consciência que nem sempre temos resposta para o problema enfrentado, mas devemos demonstrar à pessoa que nós queremos ajudar, que nós amamos, que nós somos solidários. As
precisar ir no hospital lá, visitar, visite, né? A cada pessoa visite. Precisamos ter também esse acolhimento das pessoas. Às vezes uma pessoa some, desaparece, a gente nem sequer procura saber o que houve, né? Às vezes a pessoa está doente. Ou tem alguém doente na família e ela está, então, tendo que cuidar e por isso ela está afastada. Então, nós temos que procurar. O Evangelho tem poder de cura? Tem. Em seu ministério, Jesus deu tanta importância à assistência aos enfermos que praticamente, como eu já falei, nenhum quinto, né, do Evangelho é dedicado ao tema da cura, né? E ele delegou também essa responsabilidade aos seus discípulos, lá em Mateus 10, 5, 8, né? Marcos 6, 12, Lucas 9, 6, né? É o momento em que ele comissiona, né, os apóstolos para irem curar, para irem pregar aos judeus, né? E espalhar a tua palavra, mas também ele pega e dá vamos lá, Mateus 10, né? O que ele fala em Mateus 10? Ele vira Mateus 10, de 5 a 8, ele fala, a palavra fala assim, né? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade de algum dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, Cristo também comissiona os seus apóstolos para que também cumpram o seu dever também de curar os enfermos, né? Então é importante acreditar que Deus tem poder para curar mesmo doenças que, do ponto de vista da medicina, ainda não tem solução, né? Como eu falei, o milagre pode acontecer, pode, através de Deus, através de Cristo. Ele pode usar N coisas para que aconteça, mas sempre quem vai providenciar a cura é Deus. Cristo providencia, mesmo usando diversas outras coisas. Entendamos que enquanto existe vida, é possível, né? Enquanto há vida, há possibilidade sim de cura. Deus pode providenciar um milagre. Entendamos, tenhamos em mente que Deus é soberano e que suas decisões prevalecem, conforme Romanos 11:36. A vontade de Deus é soberana. Não devemos questionar a Deus, devemos entender. O fato dele não realizar o que pedimos não nos diminui de forma alguma, como Paulo, né, orou 3 vezes. Então Deus fala para ele: olha, minha graça te basta, eu não vou te atender, não é minha vontade te atender, né? E Paulo entendeu, nós devemos entender também. Tenho pedido para ser curado e tal, e não sou. Mas a vontade de Deus. Devo parar de orar? Não, se Deus não te falar para parar de orar, não pare. Devemos continuar confiando em Deus. A vontade dele deve prevalecer, né? Então é importante entender que Deus nos trata individualmente, né? O fato de uma pessoa ter sido curada não significa que ele fará o mesmo conosco, nem que ele nos ama mais ou menos que ela, e nem ainda que temos menos ou mais fé, né? Ele é Deus, todo-poderoso e soberano, ele é a fonte da vida. Então a vontade é dele, e ele sabe o que é melhor para nós. Cabe a nós, como igreja, aprender a assistir os necessitados, nunca fazer o que os amigos de Jó fizeram, né, que após a primeira semana de companhia dele, mas ter sempre começaram a criticá-lo, né? Mas ter sempre uma palavra de conforto, carinho, de compreensão. Devemos compreender, devemos abraçar, devemos acolher aqueles que estão em sofrimento, né? Então nós devemos buscar o Senhor e colocar diante dele nossas aflições, nossos desejos, né? Devemos dispor-se a aceitar e a submeter-se à vontade de Deus, seja ela a cura ou não. Pedir força, consolo e graça para enfrentarmos a enfermidade ou o luto. Devemos crer no amor de Deus, no seu poder e na sua soberania.
Devemos ter esperança nas promessas de Deus e que a cura e a restauração, quer para o sustento diário na dor, quer para a vida eterna após a morte. Né? Lembra daquele pastor que eu falei, né? Olha, se eu for curado, nós veremos a glória de Deus. Mas se eu não for curado, se eu morrer, eu verei a glória de Deus. Então a vitória é certa. Então não. Às vezes a gente quer que aconteça de determinada forma, mas é Deus quem determina o que deve acontecer, não somos nós. Então devemos estar atentos, né, ao que Deus nos fala, ao que Deus nos ensina. Né? Devemos estar sempre sendo cordiais, ter empatia, compaixão, devemos estar sempre buscando a Deus e espalhando o amor de Deus à nossa volta. Devemos abraçar aqueles que estão em sofrimento, devemos visitar aqueles que estão em luto, né? Às vezes a pessoa está lá e está naquele sofrimento que perdeu um ente querido. Dói. Há um tempo de luto, devemos respeitar esse tempo. Lógico que é rápido, mas também não devemos deixar a pessoa ficar sozinha por muito tempo. Devemos respeitar o espaço da pessoa, mas também devemos dizer para ela, olha, se precisar eu estou aqui. Precisou de algo, eu estou aqui. Quer conversar, eu estou aqui. Então, nós também devemos fazer nossa parte. Deus, Ele nos dá a capacidade de entendermos que há o sofrimento, que há a dor, mas que Ele é soberano. Que quando Cristo retornar, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Nós iremos então morar com o nosso Pai eterno, na nossa nova casa, na nossa nova Jerusalém. Amém? Eu acho que questão de dor e sofrimento, questão de enfermidade e luto, nós devemos ainda conversar sobre isso, devemos ainda tratar isso e não fugir. Cristo tratou a todos os doentes, todos os enfermos que apareceram, Cristo tratou. E Ele deseja que nós também façamos isso. Nós ajudemos, nós tratemos, que nós temos sabedoria para recorrer a Ele naquilo que não está dentro da nossa capacidade. Mas aquilo que é possível que façamos, nós devemos fazer. Amém? Vamos orar para a gente encerrar o assunto por hoje. Na próxima aula nós continuaremos com um novo assunto. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor pôde estar aqui, ó Pai, falando no meu coração, o coração daqueles que irão ouvir essas palavras, ó Pai. E te peço, ó Pai, visita, ó Pai, a cada um que está neste momento passando por alguma enfermidade, algum sofrimento, algum momento de luto, ó Pai. Que o Senhor possa estar olhando por eles, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, apaziguando o coração, a mente, ó Pai. E que o Senhor possa estar ali, ó Pai, realizando o teu querer, ó Pai. Ó meu Deus, neste momento, ó Pai, desperta-nos, ó Pai, para aquilo que está à nossa volta, ó Pai. Para os nossos irmãos que estão sofrendo, para aqueles que estão necessitando de algum consolo, para aqueles que precisam, Pai, de uma palavra, que possamos, ó Pai, ser teu instrumento, ó Pai, para que isso seja realizado, ó Pai. Ó meu Deus, te agradeço, ó Pai, mais uma vez, por tudo, ó Pai, que o Senhor já tem feito e que fará, ó Pai, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, ó Pai, porque eu sei que a tua vontade é agradável, ó Pai. Ó meu Deus, mais uma vez te peço, ó Pai, continua conosco e faz, ó Pai, com que estejamos cada vez mais dispostos, ó Pai, a sermos, ó Pai, ter um instrumento aqui na terra, ó Pai. Que possamos, ó Pai, sermos, ó Pai, fonte, ó Pai, de amor, ó Pai, de acolhimento para aqueles que necessitam, ó Pai. E te agradeço, ó Pai, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela nossa liderança, por todos aqueles, ó Pai, que se dedicam à tua obra aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.